Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horário depois o pessoal vai assistir essa live, né? Então já deixo os cumprimentos de um dia inteiro, de todos os horários possíveis. Muito obrigada pela presença de todos. A gente segue com esse projeto, né? E é interessante que essa semana foi muito legal quando eu coloquei o título da live, né? A recepção das pessoas, das pessoas do grupo que eu quero atingir. Eu falo sempre que é um prazer imenso, eu adoro ver meus alunos aqui, ver meus colegas de profissão aqui, mas a ideia é que essas palestras elas atinjam muito o público leigo. E desde que eu comecei a falar um pouquinho, que nós íamos falar sobre DSTs, né? Então o interesse foi muito bacana e eu fiquei muito contente que a gente consiga estar levando conhecimento de qualidade para as pessoas. Então hoje nós vamos falar sobre as DSTs, né? E aí é interessante a gente começar a falar desse assunto tão rodeado de tabu, esse assunto na verdade, tão presente, né? Infelizmente era extremamente presente no passado, continua extremamente presente agora, e o grande remédio para esse mal também é conhecimento, né? E é legal a gente começar a falar a respeito da nomenclatura, né? Antes a gente chamava as DSTs, as doenças sexualmente transmissíveis, elas eram chamadas de doenças venéreas, que trata-se de um conjunto de doenças capazes de atingir a região genital. Só que com o passar do tempo, duas coisas aconteceram para que essa nomenclatura fosse alterada, né? Então, uma delas é que existia um estigma muito grande em relação às doenças venéreas. Então, todas as vezes que se falava de doença venérea, estava se falando de algo muito ligado à promiscuidade, muito ligado a fatores que não eram tão bem aceitos assim, né, tão socialmente aceitos. Então, esse estigma, ele fez com que começassem a pensar numa nova nomenclatura. E daí surgiu o termo DSTs, que são as doenças sexualmente transmissíveis. E aí, quando a gente fala nas doenças sexualmente transmissíveis, a gente já está falando de um conjunto de doenças que tem o aparecimento, né, dos seus sinais muito característicos na região genital, mas também fora da região genital. Então, algumas dessas afecções, elas tinham a sua manifestação clínica fora da região genital. Então, agora sim, a gente já entendia que as doenças sexualmente transmissíveis, elas cabiam com uma nomenclatura que melhor significava, né, o que representavam essas doenças, e também tirava um pouco daquele estigma, né, extremamente pesado que tinha um paciente com as DSTs. Há pouquinho tempo atrás, bem pouco tempo mesmo, essa nomenclatura mudou novamente. E aí hoje elas são chamadas de ISTs, né? Que são as infecções sexualmente transmissíveis. E aí duas alunas minhas, quando eu mandei o postzinho, falaram assim: professora, mas lembra que você disse que a gente não fala mais DSTs? E na verdade eu não falo mesmo, o termo agora é IST, mas eu mantive o termo DST porque já que a minha ideia é atingir muito o público leigo, né, é a nomenclatura pela qual a maioria esmagadora das pessoas ainda conhece, né, as infecções sexualmente transmissíveis. E por que agora mudou também, né, de DSTs para ISTs?
Porque, na verdade, quando a gente fala de doença sexualmente transmissível, a gente pode estar falando de uma doença que já está manifestada e que também mudou, Tainá, IST agora. Que também que continua sendo transmissível, tá? Mas essa doença ela pode não estar manifesta como doença ainda, né, clinicamente, mas ainda assim o indivíduo está infectado. E nem pelo fato dele estar infectado e não estar com manifestações clínicas, ele nem por isso deixa de transmitir, né? Então, atualmente a gente chama de ISTs, mas vocês vão ver que a maioria esmagadora das pessoas ainda conhece como as DSTs. Então, para o meu público leigo, vamos falar sobre as DSTs, mas quando vocês veem escrito IST, vocês sabem que é a mesma coisa, tá? Assim, que a nomenclatura mudou, mas que é dessa classe de doenças transmissíveis, né, que a gente está falando, tá? ISTs, DSTs, né, são doenças muito antigas e que fizeram uma bagunça, né, na humanidade. Ao longo da humanidade a gente tem algumas histórias assim bem pesadas quando a gente fala a respeito dessas doenças, né, desse histórico. É interessante a gente entender o porquê da causa do aumento dessas doenças, né? Então, assim, hoje a gente vivencia, falando em nível de Brasil, né? Nós vivenciamos um aumento considerável. Em 2016, por exemplo, nós tivemos um aumento em torno de 150 mil pessoas a mais com doenças sexualmente transmissíveis, com infecções sexualmente transmissíveis, né? E é importante a gente entender o porquê que esse aumento, o porquê que esse incremento aconteceu. E aí existem algumas hipóteses, né? A primeira delas é um aumento, na verdade, é um início precoce da atividade sexual. Então, se um indivíduo começa na atividade sexual dele mais cedo, significa que ele vai estar mais tempo exposto, né, a quaisquer uma dessas infecções. Então, a precocidade do início, né, da atividade sexual, ela pode entrar como uma das causas, né, do que a gente sugere como causas do aumento da prevalência dessas doenças. É bem verdade que de um tempo para cá, as coisas começaram a ficar com uma divulgação mais ampla, né? Então as pessoas têm mais conhecimento, porque a informação tem chegado um pouco mais. E aí também a gente não sabe se aumentou porque antes não tinha essa procura, antes não tinha essa quantidade de informação, mas que sim tinha um número de portadores, né, dessas infecções, ou se é porque, né, porque aumentou mesmo por números, né, brutos, digamos assim. Mas fato é que com o início precoce da atividade sexual, a gente tem uma possibilidade maior, mais tempo exposto desse indivíduo a contrair uma dessas doenças, né? Um outro fator também é a questão da tecnologia, né? Então, a tecnologia que vem em nosso favor, na maioria esmagadora das vezes, e nessa não é diferente, ela trouxe possibilidades de tratamento. Possibilidades de tratamento muito boas, por sinal. E esse sucesso de tratamento, ele tem deixado as pessoas mais negligentes, né? É como se fosse assim, a doença tal matava muito no passado, hoje não mata tanto mais, né? Porque hoje já tem medicamentos, já tem tratamentos, então
digamos assim, esse relaxamento da população, confiando nas tecnologias de tratamento, ele também fez com que as pessoas ficassem mais negligentes e esse número de portadores aumentasse. Um outro fator também é esse que a Tainá está falando aí, que é exatamente isso, é a falta de propaganda, é a falta de divulgação, a falta de informação para a população. Eu comento muito isso em sala de aula sempre, que eu fico muito triste quando eu vejo época de carnaval, aquelas propagandas, né? É uma crítica mesmo isso, aquelas propagandas que aparecem falando a respeito da AIDS, né? Do HIV. Então colocam uma menina linda, um menino lindo, com uma camisinha na mão, sambinha de fundo, né? Falando a respeito da AIDS, por exemplo, né? Do HIV. Então use camisinha. Se não tiver camisinha, né? Tarará, tarará. Como se estivesse falando de uma gripe, né? Como se estivesse falando de... A gente nem pode mais falar de gripe, porque gripe tá um negócio sério agora. Mas como se estivesse falando de uma unha encravada, como se estivesse falando de uma coisa assim que é tão fácil de remediar, quando na verdade não é. A gente está falando de situações que ainda não tem cura e que mesmo com tratamento, mesmo com uma medicina bastante avançada em relação ao que era, tecnologias trabalhando em cima, ainda é uma vida muito sofrida, né? Em termos de manter uma medicação, manter toda uma série de cuidados. E poxa vida, aí a gente fica se perguntando, né? Eu fico pensando, um adolescente que assiste uma propaganda dessa, de sambinha de fundo, e dois meninos lindos lá com a camisinha na mão, eu não sei se consegue ter noção. Ai, são meus cachorros. Eu não sei se consegue ter noção da gravidade do assunto, porque não é passado dessa forma, né, com a gravidade que devia ter. Bom, devia mostrar o quê? Devia mostrar uma foto da pessoa lá morrendo, cadavérica, né, pele e osso, com grandes feridas. Por que não, né? Ou se não quisesse fazer isso, mas que pelo menos não deixasse as coisas de uma forma fantasiada como elas ficam nesses comerciais de carnaval, né? Eu fico bastante indignada com isso, porque a gente acaba passando uma imagem de algo que não é. A imagem é algo muito grave para se passar uma imagem tão leve, né, como é passada, tá? Então, essas são umas das possíveis, né, causas para o aumento da prevalência, né, das ISTs, né, das DSTs, enfim. E o que causa, né, que pode causar essas doenças sexualmente transmissíveis? Geralmente elas são causadas por vírus, bactérias, ou até mesmo por outros micro-organismos, né? Fato é que são doenças de transmissão oral, transmissão anal, transmissão genital e também a transmissão vertical. Todas as vezes que vocês olharem para uma escrita dessa, né, transmissão vertical, a gente está falando da transmissão da gravidinha da gestante para o bebê, tá? É a transmissão vertical. E aí a gente precisa falar que é a transmissão para uma relação sem proteção. Prostituição, uma importante vetora. Sebastião, exatamente isso. E aí a gente vai falar da sífilis daqui a pouco, e eu vou adiantar um pouquinho a sífilis, já que o Sebastião tocou nesse assunto, e é exatamente isso, né? A sífilis, ela assombrou de uma maneira absurda, né? Lá atrás, na Europa, né, por volta do século XV, mais ou menos, era
era tida durante um tempo como uma doença de uma classe média, né? Porque o que foi que aconteceu? Os adolescentes, né, os meninos, os rapazes em época de faculdade, eles iam aos prostíbulos, né? E aí eles adquiriam, né? Eram contaminados pela sífilis. E como ela é uma doença que ela fica quietinha, né, durante um período, não é assim, pegou e logo os sintomas aparecem, aparecia um tempinho depois. E como que a sífilis, pegar o gancho de Sebastião, já vou falar da sífilis, ela aparece como um cancro duro, né? Um cancro duro é uma ferida, tá? Ali próximo da região genital, né? É onde a maior parte dela vai aparecer, ou boca também, né? É uma ferida e chamada de cancro duro porque ela é uma ferida seca, né? Não é uma ferida úmida. Então, uma ferida que aparece sem dor, sem grandes incômodos. Posteriormente, uns 2 meses depois, mais ou menos, ela desaparece espontaneamente, né? E aí ela vai passando de fases. Essa é a primeira fase da sífilis, né? Com a presença do cancro duro. Como ela desaparecia, então lá na frente esse rapaz já era um profissional bem formado, né? Um homem bem posicionado na sociedade, que contaminava a esposa, né? E aí a coisa seguia. Então, nessa segunda fase da sífilis, o que aparecem são erupções cutâneas. Então, são pequenas feridinhas, parecido um pouquinho com sarampo, né? No corpo, palma das mãos e plantas dos pés, né? E pode surgir febre nesse período, pode deixar o indivíduo um pouco mais debilitado, né? Enfim, e essa é a segunda fase da sífilis, tá? E a terceira fase da sífilis, antes da terceira fase tem a fase latente, que na verdade a fase latente não tem sintoma. Então o indivíduo fica anos e anos e anos assintomático, mas nem por isso ele deixa de transmitir a doença. Então, gente, quando a gente fala dessas doenças sexualmente transmissíveis, ficou como um filme de terror muito grande na cabeça dessa geração, ou da geração passada, né? A questão do HIV. Mas, quando você assiste um paciente sifílico, uma pessoa com sífilis, primeira, segunda e terceira fase, a terceira fase da sífilis é uma coisa terrível. Ela é assustadora. Antes do medicamento, né, que foi a penicilina, antes de existir medicamento, ou seja, antes da cura da doença, os indivíduos morriam de uma forma muito, muito cruel, porque a terceira fase, ela já atinge o cérebro, atinge o coração, atinge olhos, então a pessoa, ela morria louca, né, com um comprometimento mental absurdo e paralisada. Então ela estava fadada a uma morte muito cruel. Então, historicamente, pegando esse gancho bacana do Sebastião, estava extremamente ligada, extremamente associada à questão da prostituição mesmo, fundamentalmente associada à questão da prostituição, né? E aí depois foi rompendo barreiras e a gente já sabe no que deu, né? Muito paciente com sífilis. Enfim, como que se pega a sífilis? Através de sexo oral, genital, oral, vaginal e anal, né? Então, as 3 formas de se contrair a sífilis. A sífilis tem tratamento, o tratamento é penicilina. É claro que essas penicilinas vão ter suas variações de acordo com a fase em que esse indivíduo infectado for procurar ajuda, né? Quanto antes ajuda procurar, melhor, né? Mais recursos vão existir para poder
sanar a doença. Na terceira fase, existe a cura, mas as sequelas deixadas pela doença, né, pela bactéria, pela contaminação com a bactéria, elas são irreversíveis. Então a gente tem um grande mal aí chamado sífilis e que ainda assombra bastante, ainda repercute muito negativamente, e pelo fato de nessas duas primeiras fases, três primeiras na verdade, né? Porque a primeira fase, lembrando, o que vai aparecer é um cancro, uma ferida seca que não vai incomodar tanto e vai ter uma remissão espontânea, ou seja, ela vai sarar, né? Independente do que a pessoa fizer. E aí vale a pena falar um pouquinho da automedicação, né? Que as pessoas têm a gente tem uma mania que é assim: se eu tenho uma feridinha e aí a minha vizinha falou assim, menina, eu tinha alguma coisa parecida, comprei a pomada X e aí passei, o negócio sumiu. Então muitas vezes nessas situações a pessoa vai comprar a pomadinha X, vai passar e aquilo vai sumir. Não tô falando para ficarem apavorados quando vê uma feridinha no corpo, tá? Mas lesões em área genital é sempre um sinalzinho de alerta muito interessante, muito importante da gente prestar atenção. No caso da sífilis, esse é o primeiro sinal, o primeiro sintoma, tá? Aquela feridinha foi embora, lá na frente pode começar a aparecer como se fosse sarampo no corpo, mãos, palma da mão e planta dos pés, tá? Seria a segunda fase da sífilis, no caso de ser sífilis, tá? A próxima fase, e que também vai sarar, tá? Ela pode até ir e voltar, mas ela tende a ter uma remissão. A fase latente, que é aquela fase onde a pessoa não apresenta sintoma nenhum, mas nem por isso ela deixa de transmitir. E depois, se não tratado, entra a terceira fase, que é aquela fase de prejuízos absurdos mesmo, né? Tanto neurológicos, quanto pode causar cegueira, paralisia, aí já é aquela fase bem triste. Então, meninada, a prevenção da sífilis como de todas as outras doenças sexualmente transmissíveis, proteção, né? Camisinha feminina, camisinha masculina. Se o parceiro, a parceira não quer usar camisinha, tenha a sua, né? Então, assim, eu esqueci de falar, mas múltiplos parceiros também foi uma condição, né, para o aumento dessa prevalência. Significa que quanto mais parceiros você tem, mais exposto você fica, né? E é sempre legal a gente dizer que é múltiplos parceiros sem proteção, tá? Porque se você tiver 2 parceiros ao longo da tua vida e um deles estiver contaminado, você também pode estar contaminado. Então, quando a gente fala da questão dos múltiplos parceiros, são os múltiplos parceiros sem a devida proteção, né? Então, essa é a sífilis. O que eu faço para saber se eu tenho sífilis ou não? Gente, exame, a gente não tem que ter medo de fazer exame, né? Então surgiu alguma coisa no teu corpo, e é muito interessante você conhecer o teu corpo dentro da normalidade, porque quando aparece qualquer coisa diferente, você já sabe que aquilo é diferente do teu padrão normal. Então você vai procurar ajuda no intuito de investigar, tá? Não tem essa história de quem procura acha, não vou nem procurar, porque se eu procurar eu acho. Procura, pelo amor de Deus, porque se tiver você vai achar e você vai tratar. Simples assim, né? A sífilis, ela apesar de ser uma doença muito grave, muito séria, mas ela tem um índice de cura de 100%, né? A gente já tem hoje a penicilina, tem tratamentos extremamente efetivos, então não precisa indivíduo nenhum ficar nem na parte secundária, nem na fase latente e nem na fase terciária, tá? Então essa é a sífilis, que é uma das... e detalhe,
o nível de transmissão dessa bactéria, ele é infinitamente superior a um HIV, ao vírus do HIV, por exemplo. Então, daí vocês veem que é uma doença muito séria, tá? E que, por exemplo, uma gestante, se tiver com sífilis, ela pode passar a sífilis para essa criança. E essa criança pode nascer morta, pode nascer com deformidades, pode nascer com problemas muito severos. Então, vale a pena, né, fazer um pré-natal também bem bonitinho, bem rodeado de todas as possibilidades de exames, né, para saber se tá tudo ok ou não. Bom, então essa foi a sífilis, né? Uma outra doença também que tem uma prevalência muito elevada, infelizmente, é o HPV, né, que é o papiloma vírus humano, que também é transmitido por um vírus, né, pode atingir a pele, uma mucosa infectada, então não somente região anal, vaginal e oral, tá? Bom, o que a gente pode falar, né, do HPV? A maioria das pessoas que têm HPV não tem sintoma algum. HPV, em sua maioria das vezes, é completamente assintomática, e essas doenças que são assintomáticas, elas costumam ser muito perigosas, né? Doença que não dói, doença que não tem sinal, doença que não te avisa, elas costumam ser muito perigosas, porque elas, quando chegam a mostrar, a ter demonstração clínica, é porque já estão num nível já bem avançado. O HPV, ele pode manifestar-se, quando os sintomas existem, ele pode manifestar-se em torno de 2 a 8 meses, mais ou menos esse período. Mas pode também ficar 20 anos ali quietinho no teu organismo. Pode ficar tranquilinha ali, quietinha por 20 anos e, de repente, se manifestar, tá? Uma manifestação muito clara do HPV, que a gente consegue enxergar, né? São as verrugas, que a gente chama de condiloma. Então, apareceu verruga próxima ali da borda anal, apareceu verruga ali na glande do pênis, apareceu verruga ali na região vaginal, procura um médico, procura ajuda, porque pode sim ser HPV, tá? Existem hoje em torno de 150 subtipos, ou seja, 150 cepas diferentes, 150 tipos diferentes de HIV, de HPV. Mas existem 4 subtipos que são os subtipos bastante pesados, né, assim, perigosos, que é o subtipo 6, 11, 16 e o 18, tá? Esses subtipos, eles são muito perigosos e têm uma importância clínica muito grande, porque eles podem causar câncer, né? O mais conhecido deles é o câncer de colo de útero. E aí, o que a gente tem como forma preventiva? Para todos esses que a gente falou até aqui, a melhor prevenção é a camisinha, né? Porque a camisinha te protege, porque a camisinha, desde que não esteja furada, desde que tenha uma qualidade boa, ela tende a proteger ali a pele, desde que colocada de maneira correta. Na disciplina de uroginecologia que nós temos na faculdade, semestralmente os alunos iam a campo, iam para as escolas, né, de ensino médio,
e eles faziam essa divulgação legal, aí levavam peça anatômica, levavam camisinha, ensinavam os meninos a colocar camisinha, e ao contrário do que a gente pensa, que essa meninada sabe de tudo, deixa eu dizer para vocês que não sabem de nada. Eles sabem muita informação errada, né, que vem, a internet, ela tem uma capacidade muito bacana de te oferecer informação de qualidade, mas ela também te fornece muita informação errada, então a gente precisa ter muito cuidado. E boa parte dessa meninada não tinha informação legal não, eles sabiam de coisas assim muito atravessadas, de informações muito atropeladas, que não era tão interessante. Então esse trabalho era feito e a gente mostrava, né, como que se coloca uma camisinha de uma maneira correta para que você nem transmita a doença e nem pegue a doença, né? Então, quando a gente fala de proteção, de prevenção, essencialmente a gente está falando da camisinha mesmo, né? Mas no caso do HPV, existe a vacina. E é muito interessante essa vacina. Essa vacina, ela visa gratuitamente nos postos de saúde o que a gente tem em termos da vacina para HPV. Meninas que podem ser vacinadas de 9 a 14 anos e meninos de 11 a 14 anos, tá? Bom, então só serve tomar a vacina se tiver dentro dessa faixa etária, não necessariamente, tá? Você pode tomar essa vacina em qualquer idade da vida, mesmo que já tenha entrado em contato com o vírus, viu, gente? Então, assim, existem em torno de 150 tipos, né, subtipos do HPV. Esses 4, eles são os 4 mais perigosos e que são contemplados por essa vacina, que é uma vacina que a gente chama de tetravalente. Então, ela é chamada de tetravalente porque ela abrange, ela alcança os tipos 6, 11, 16 e 18, que são exatamente os subtipos que vão causar, que são mais perigosos, né? Que tem um nível de periculosidade maior, porque podem causar o câncer de colo de útero, por exemplo, tá? Então, se lá na frente o indivíduo que já tem vida sexual ativa, inclusive ele teve HPV em algum momento da vida e ele puder se vacinar, é válido sim, porque pode e deve, Suzy, pode e deve, se puder tomar, pode tomar. Porque assim, pode ser que você tenha sido infectado com um desses subtipos e com os demais não. Então vale a pena tomar, né? O governo, ele fornece gratuitamente para adolescentes nessa faixa etária, mas as pessoas podem, né, na rede privada, fazer o uso dessa vacina tetravalente, que é bem interessante, né? Então, sintomas do HPV. Sintomas mais comuns, os condilomas, né, as verrugas. Os condilomas, na verdade, que a gente chama de verruga, que vão aparecer na região genital, tá? Então, percebeu a presença de uma única verruguinha ou mais verruguinhas na região genital, procura um serviço de saúde para verificar e fazer o tratamento e não precisar ter consequências maiores, né? Então, esse é o HPV, que a gente falou dele. Bom, uma outra doença também é a clamídia, né? A clamídia não é tão conhecida assim quanto sífilis, HPV, mas é uma doença também. Não, é na região genital e a verruga é essencialmente na região genital mesmo. Glande do pênis, borda anal e borda genital, tá? Ela pode aparecer ali na coxa, muito próxima à região genital, mas na perna já não costuma, pode ser que seja, mas não costuma ser tão característico assim,
né? Essas doenças, elas têm um comportamento muito parecido em rebanho, né? Mas pode ser que num determinado indivíduo ou outro ela tenha um comportamento diferenciado. Na maioria esmagadora das vezes, elas costumam surgir na região genital mesmo. Então a clamídia, que também é transmitida, né? Ela é por uma bactéria, ou também por uma bactéria, costuma atingir uretra, no homem o epidídimo, canal anal, faringe, e é uma doença que ela causa sintomas muito parecidos com outras doenças. E aí, quando a doença silenciosa e a doença que tem sintomas parecidos com outras doenças, elas são muito perigosas, né? Porque a gente não fica tão alerta assim. Por exemplo, a clamídia, ela pode causar ardor ao urinar, ela pode causar uma frequência miccional aumentada, que é muito parecido com o quê? É muito parecido com uma infecção urinária, né? Uma pessoa que tem uma infecção urinária, ela vai ter esses sintomas também. Ela pode ficar febril ou não. Então, assim, a própria dor mesmo no momento da micção, né? Ela pode ser um sintoma da clamídia. Então, surgiram esses sintomas. Gente, o corpo da gente ele é muito perfeitinho, né? Quando ele reclama, é porque tem alguma coisa que não tá legal. O corpo da gente não é igual a gente, né? A gente reclama à toa pra caramba às vezes. Mas o corpo da gente não é assim, ele é mais inteligente. Então, ele não costuma reclamar assim de graça. Então, viu que tem alguma coisa que tá fugindo do padrão de normalidade? Procura ajuda, né? Procura um serviço de saúde, faz um check-upzinho, faz alguns exames para ver se tá tudo dentro do que deve estar, né? Então essa é a clamídia, que também tem as mesmas formas de transmissão, e surgindo os sintomas, o ideal é procurar ajuda para poder tratar. Uma outra campeã zona também, que essa vocês já devem ter ouvido falar certamente, é a gonorreia, né? Então a gonorreia, ela é a mais comum de todas, também transmitida por bactéria. Ela vai ter sintomas muito parecidos quando tem sintomas, porque em boa parte das vezes ela é assintomática, né? Mas ela vai ter sintomas muito parecidos com a clamídia. O que vai diferenciá-la bastante da clamídia é a presença de corrimento, né? Que geralmente é um corrimento purulento, né? E um cheiro, um odor característico. Então, percebeu a presença de um corrimento que não é característico do muco vaginal, do muco peniano, né? Ali que a pessoa tenha, procure ajuda também. Essa é a gonorreia, né? Então, assim, o tratamento é o antibiótico. Os sintomas costumam aparecer mais ou menos cerca de 10 dias, de 10 a 15 dias depois do contágio, mas por ser também uma doença silenciosa, ela pode ficar ali quietinha muito tempo, né? Então, os exames preventivos, eles ainda são a melhor arma que a gente tem, mesmo que você não tenha nada. Existem doenças que são altamente silenciosas, altamente assintomáticas. Então, o ideal é manter uma rotina mesmo de exames de preventivo, né? Uma outra doença é a herpes genital, né? E aí, todas as vezes que a gente fala da herpes, é uma confusão que dá na cabeça da gente, né? Porque tem a herpes. Tem a herpes labial, tem a herpes zoster, né, que é uma herpes um pouco mais séria, e tem a herpes genital, né? Então essa que a gente está falando dela agora é a herpes genital. Bom,
Quando a gente fala da herpes zoster, a gente tá falando daquela herpes que ela parece um pouquinho com... Ela parece não, na verdade é o mesmo vetor, né, da catapora, tá? Só que ela atinge também o sistema nervoso, então ela consegue fazer um estrago um pouco maior. Necessariamente quem tem aquela herpesinha labial, né, que é muito comum, que aparece quando a imunidade está baixa, que aparece quando você se expõe muito ao sol, tem a herpes genital? Não, tá? São subtipos diferentes. Então, o ideal é quando aparecem esses sintomas, a gente também procurar ajuda. O tratamento é um tratamento antiviral, né? É um tratamento, não é um tratamento de cura, mas é um tratamento de acompanhamento. Então, a pessoa fica longe dos sintomas, né? Durante muitos anos. E também transmitida da mesma forma que as demais e o ideal é a prevenção com o uso de preservativo, tá? Tanto feminino quanto masculino. E a gente vai falar de mais uma, né? Que é o HIV. Então, quando a gente fala do HIV, talvez para essa geração agora o HIV seja a mais temida de todas, né? Seja o que a gente mais escutou falar, o que a gente mais vivenciou, talvez, né? Assistiu grandes nomes, grandes artistas, gente que a gente era muito fã, indo embora, né? Por conta do HIV. Então, talvez tenha ficado na cabeça da gente por mais tempo. E aí, o que é importante a gente entender do HIV? Quando eu falo de HIV, eu estou falando de um vírus da imunossupressão humana. Estou falando de um vírus, HIV. O HIV pode gerar a AIDS, tá? Que é quando a pessoa vai ter aquela síndrome, né, da imunodeficiência. Ou seja, quando chega a manifestar as alterações clínicas, as repercussões clínicas, aí o indivíduo já está demonstrando todos aqueles sintomas que a gente escutou falar durante um bom tempo, que agora, como disse a Tainá, não se fala mais em sintoma, não se fala mais em nada, é como se as DSTs tivessem sido sanadas, né? Não tivesse mais problema de DST, e tem, e esses números estão alarmantes, esses números estão crescendo, porque as pessoas estão esquecendo de se cuidar, elas estão esquecendo de ir para uma relação sexual e levar um preservativo, né? Então, assim, elas se fiam muito num momento de prazer e esquecem que elas podem ter repercussões muito negativas ao longo da vida. Então, quais seriam, né, no caso, os sintomas, nesse caso da AIDS, né? Então, esses sintomas a gente pode citar como febre, como dor, a gente pode citar como erupção cutânea, né, que é o sarcoma de Kaposi, que lá atrás, na década de 70, né, quando começou-se a estudar a respeito de tudo isso, foi um dos primeiros sinais de alerta, né, foi esse sarcoma de Kaposi. Então eles podem aparecer, uma perda de peso, uma perda de apetite absurda. Antigamente, lá atrás, a gente assistia um indivíduo com HIV soro positivo pegar uma gripe e morrer de gripe, porque o que acontece? O que o HIV faz? O que esse vírus faz? Ele vai lá no sistema de defesa, né? No sistema que defende o teu organismo, e ele faz uma devassa no organismo. Então, qualquer pequena afecção que a pessoa pegasse já era suficiente, já era capaz de derrubar, porque ela não tinha um sistema imune que
conseguisse protegê-la, né? Então hoje existem os coquetéis, existem os medicamentos, existem os tratamentos que estão muito eficazes e são muito bacanas, mas, gente, não tem cura, tá? Ainda não tem cura. A gente ainda tá falando de uma doença incurável, a gente ainda tá falando de uma doença que quando a gente vai nos hospitais e visita uma ala de doentes terminais, que lá tem um paciente soro positivo, por exemplo, ele sofre repercussões muito negativas da doença. Então não dá para negligenciar, não dá para confiar no coquetel, não dá para confiar que ai, fulano tem AIDS há não sei quanto tempo e tá aí vivo, tá aí bem. Não dá para confiar nisso. A gente tá falando de uma doença séria e que não dá para brincar, né? Assim, não, da mesma forma que a gente está muito assustado hoje, por exemplo, com com a Covid, né? Assim, lá atrás houve um susto extremo, as pessoas tinham medo de essa turminha mais nova não vai saber disso, né? Não vivenciou isso, mas lá atrás as pessoas tinham medo de cortar o cabelo. Vai que eu vou no barbeiro, vai que eu corto o cabelo e aquela tesoura tá contaminada e pega, né? As pessoas começavam a levar os alicates para fazer unha, não faziam mais unha, né? Então, assim, foi algo que assustou muito, porque tratava-se de uma doença que não tinha cura. E pela falta de conhecimento, né, ser muito grande também a respeito da doença, a respeito do próprio vírus, as pessoas de fato morriam muito fácil, porque ainda não tinham disponíveis, né, os recursos que a gente tem hoje. O que eu quero dizer para vocês é que hoje você tem recursos melhores do que se tinha na década de 70, na década de 80, na década de 90, mas a gente ainda está falando de uma doença que é incurável, de uma doença que maltrata, de uma doença que judia, de uma doença que a pessoa fica, né, ela tem que tomar muito medicamento por dia, enfim, é uma doença que ainda judia muito e ainda não encontrou-se a cura. Então, eu converso muito isso em sala de aula com os alunos, assim, divulga, fala a respeito disso. Nós devíamos ter campanhas públicas, né, falando a respeito das DSTs, das ISTs, né, para quem ainda conhece como doença venérea, das doenças venéreas. A gente devia ter campanhas maciças, né, campanhas públicas muito sérias falando a respeito das ISTs, porque a gente ainda tem um número muito absurdo de pacientes com essa doença e que infelizmente são números crescentes por negligência, né? Mas enquanto a gente não tem essa campanha pública da forma que a gente gostaria, nós podemos fazer a nossa parte, né? Nós podemos divulgar, nós podemos dizer que muitas dessas doenças matam, muitas dessas doenças deixam a pessoa, transformam a qualidade de vida dessa pessoa numa qualidade de vida muito ruim, e que tudo isso pode ser prevenido com o uso da camisinha, né, com o uso do preservativo, tá aí para todo mundo. Tem preservativo que é dado no postinho, tem preservativo que tem um custo mais baixo, tem preservativo em hospitais, enfim, né? A gente não tá falando de nada tão pouco acessível assim. E o que ele vai impedir é algo tão severo, é algo tão sério, que vale a pena a gente estar sempre batendo nessa tecla.
Muito obrigada pela presença de todo mundo. Eu falo sempre isso em todas as lives. Me ajudem a divulgar para o público leigo. Eu adoro ter alunos, colegas, mas a ideia é que essas informações cheguem no público leigo, aquele público que não está sentadinho lá no banco da faculdade, de qualquer curso da área da saúde. Então, divulguem. Passem para as pessoas, fica sempre gravadinho, tem no canal do YouTube também, Monique Azevedo. Divulguem, porque eu penso que hoje é a melhor coisa que a gente consegue fazer é ensinar uma pessoa a cuidar da própria saúde. Quando ela aprende a cuidar minimamente da própria saúde, ela já está à frente de muita coisa, ela já pode ser poupada de muita coisa. Obrigada, beijo para todo mundo, até semana que vem.